Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a Elisa, monitora aqui do LADEP, e hoje teremos a segunda aula do módulo 1 do LADEP sobre Direito Aeronáutico. Na aula de hoje, nós contaremos com a presença da Daniele Braga Monteiro, Júlia Vieira de Castro Lins e Bruno Bartijot, que vão falar sobre a judicialização do setor aéreo, passageiros, bagagem e carga. A Daniele é formada pela Faculdade Nacional de Direito da UFRJ e é autora de artigos. Atualmente, ela está cursando MBA em Gestão de Negócios no IBMEC, é sócia desde a fundação do Albuquerque Mello Advogados e é Chief Legal Officer CLO do Contencioso Estratégico e de Escala dos Clientes Nacionais. Possui experiência generalista em todas as áreas do direito civil, processo civil, direito empresarial e do trabalho, e larga experiência como especialista em contencioso, direito do consumidor e direito aeronáutico. Eleita no ano de 2021 como uma das melhores advogadas, como uma das advogadas mais admiradas pela análise da advocacia mulher, constando nas primeiras posições da especialidade consumidor e na primeira posição no setor econômico aeronáutico. A Júlia Lins é graduada pela Pontifícia Universidade Católica do Rio, a PUC-Rio, e autora de artigos. Atualmente está cursando LLM em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Ela é chefe legal officer, CLO do Contencioso Estratégico e da Escala dos Clientes Internacionais do Albuquerque Mello Advogados. Possui experiência generalista em todas as áreas do direito civil, processo civil e direito empresarial, e larga experiência como especialista em recuperação de créditos, direito secundário, direito do consumidor, direito aeronáutico e direito imobiliário. Contamos com a presença do Bruno Bartijot, que é graduado pela Faculdade Nacional de Direito, da UFRJ, possui MBA em Economia e Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Bruno é advogado com 26 anos de experiência profissional no setor de serviços de telecomunicação, óleo e gás, indústria de eletrônica e aviação, tendo ocupado nos últimos 19 anos posições de liderança nas áreas jurídica, regulatória e em relações governamentais. Boa noite, Daniele. Boa noite, Júlia. Boa noite, Bruno. Boa noite, Elisa. Obrigada pela sua apresentação. Eu queria iniciar nossa aula dando muito obrigada para a Carol pelo convite, pela confiança e a generosidade de abrir as portas da FND para que a gente voltasse aos seus corredores, mesmo que virtuais, em um projeto tão legal, tão bacana, de extrema importância para os estudantes e para o próprio mercado, né, que vem para dialogar com a academia. É uma honra muito grande estar aqui essa noite com vocês. Espero poder contribuir um pouquinho com a formação de cada um. Queria aproveitar, Elisa, rapidamente para agradecer os meus sócios que também generosamente compraram a ideia desse curso, junto comigo e com a Carol, e toparam o desafio, estão tornando juntos realidades. Flávia, muito obrigada, especialmente por ter ido para o mercado, buscar os convidados que são convidados de ponta do mercado, e a Júlia por estar dividindo comigo essa aula hoje. Bruno, já te disse antes, mas muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma honra estar com você essa noite aqui, dividindo esse espaço. Eu também queria fazer aqui um breve agradecimento, né, à professora Carolina, ao UFRJ por esse convite. É uma honra enorme poder participar, né, desse projeto e conseguir compartilhar um pouquinho da nossa experiência, né, com direito aeronáutico, que eu particularmente gosto muito. Já trabalho um tempo nessa área, a gente não vai falar o tempo, né, porque a gente não vai entregar a cidade. Queria também agradecer muito aqui a minha parceira hoje de aula e a minha sócia, Daniele Braga, que fez aí o possível e o impossível para o escritório participar aí do projeto, né, com excelência, como tudo que ela faz. E queria agradecer também ao nosso convidado, ao Bruno, aí, por ter aceitado o nosso convite. Vai compartilhar também um pouquinho da experiência dele aí com o mercado e enriquecer aí a nossa aula. Obrigada a todo mundo. Acho que a gente pode começar, né? Acho que podemos. Elisa, você transmite a nossa apresentação, por favor? Transmito sim. Eu gostaria só de fazer uma observação, gente, que a professora Carolina não pôde estar presente hoje, porque, né, o Rio de Janeiro está vivendo uma pandemia, uma dupla, né, eu acho agora, por causa da gripe, então é por isso que ela não está presente. Eu vou ficar no backstage passando os slides e aí é só vocês
E aí, pedindo para eu passar para a próxima página. Ok. Tá bom. Só esperar a gente conseguir ver aqui os slides. Já estamos vendo. Então, Elisa, pode passar um pouquinho, que a gente já fez as apresentações. Nosso tema hoje é judicialização no setor aéreo. Então, um pouquinho de passageiros, bagagens e cargas. Pode passar, Elisa. Pode passar. Nossa apresentação, você já foi brilhante. Esse é o nosso primeiro slide, então. Antes da gente começar efetivamente a falar de judicialização, de legislação, trocar alguma experiência sobre isso, eu vou fazer uma pequena introdução sobre alguns dados gerais do mercado. O Bruno virá na sequência de nós duas, trazendo dados mais focados da Latam e do mercado em si. Então, eu vou dar só um panorama bem geral para depois a gente entrar no assunto. Acho importante a gente falar que a gente não está aqui discutindo e debatendo e criticando o direito constitucional de acesso à justiça dos passageiros. É um direito constitucional, é um direito fundamental. Essa exposição, na verdade, ela tem um foco provocativo para vocês, alunos, para a comunidade externa, face à desmedida judicialização que o setor aéreo vem sofrendo aí ao longo dos últimos anos. A judicialização excessiva dos passageiros, ela vem se formando, no meu sentir, ao longo dos últimos 20 anos. Aí, a gente tem aí uma judicialização bem firme. Os últimos 5 anos, talvez, a gente veja de uma forma mais agressiva, inclusive, e vem validada pela legislação de entrega e também pela própria entrega que o Poder Judiciário tem feito para os processos de aviação. Fato é que o acesso na justiça no Brasil é um ambiente desregulado. Apesar do acesso à justiça ser garantido, existe uma desregulação. A sociedade, em decorrência de todos esses aspectos, fomenta a cultura de que o Poder Judiciário é a porta de entrada e o melhor meio de solução de conflitos, quando, na verdade, o Poder Judiciário tem que ser a última porta de entrada, né? Existe uma inversão de valores nesse sentido. Apesar de ser imprescindível a gente garantir o acesso à justiça, é preciso que a gente racionalize esse acesso, tornando ele mais inteligente e mais eficiente. A eficiência hoje do Poder Judiciário, quando a gente analisa os dados que são disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça, ela é uma eficiência que ela é avaliada na ponta final do processo, né, da cadeia de processos da Justiça. Se mede a eficiência pela quantidade de sentenças que são proferidas, pela quantidade de acordos que são proferidos, pela quantidade de processos que são arquivados e encerrados. Ninguém mede, ou eu não tenho ainda não vi nenhuma análise sobre esse aspecto, a eficiência pela entrada de processos. A gente está em 2021, né? A gente já tem informações tecnológicas suficientes sobre dados, sobre inteligência artificial. Eu acredito que seja possível que a gente utilize esses meios para melhorar o processo dentro do Poder Judiciário. E aqui eu não estou falando do processo judicial em si, do caminho que um processo faz na Justiça. Mas esse tema ele é muito vasto, ele é muito interessante também, e ele dá papo para uma outra conversa, que se eu ficar falando aqui, vou ficar a noite toda. Um outro ponto aí que chama atenção nessa questão da judicialização o Brasil ele é recordista em volume de ações, né? Isso a gente vai mostrar um pouquinho mais à frente. A lei dos juizados e a estrutura de gratuidade de justiça do país, ela deixa a percepção de que é muito fácil litigar no Brasil. E efetivamente é muito fácil, né? A gente, somado a esses 2 pontos, ainda tem a questão de que existe no mercado 1,2 milhão de advogados e crescendo. Expectativa de 2 milhões para daqui a 2 anos, se eu não estou equivocada. É muito advogado. Se você vai nos grandes centros, a cada esquina você cruza com um advogado, e é muito mais fácil para a população entregar na mão desses advogados que em diversas oportunidades cobram no sucesso da demanda do que o próprio passageiro, o próprio consumidor, de um modo geral, falando aí de todos os mercados, tentar resolver seu problema de forma amigável com as companhias aéreas. Não é que as companhias não resolvam seus problemas, como muitos tendem a divulgar por aí. Muitos passageiros sequer procuram as companhias aéreas, essa é a grande verdade.
Hoje, na Justiça, para vocês terem uma noção de números, os últimos dados divulgados pelo CNJ são de que a gente tem tramitando aproximadamente 80 milhões de ações judiciais, e aí falando de todo tipo de ação. Então, realmente é um número alarmante que o próprio Poder Judiciário já está sentando para discutir e rever como melhorar esse procedimento. Talvez um acesso à educação jurídica pela base ajude a gente a mudar a sociedade do futuro. Estudar a educação jurídica desde a educação infantil pode ser um caminho. Quem sabe esse seja o caminho de uma sociedade mais consciente. Elisa, você muda o slide para mim, por favor? Eu trouxe esse dado aí para que vocês tenham a real noção da dimensão do problema da judicialização no Brasil. Segundo informações da IATA, informações recentes, a gente tem 98,5% dos processos judiciais a nível mundial, processos judiciais cíveis contra companhias aéreas concentrados no Brasil. Tem algo muito errado nisso aí. 98,5% é um percentual muito grande para a gente achar que o problema é só da companhia aérea, que é um problema de prestação de serviço. É impossível, por mais que a gente entenda que o sistema judiciário dos países são diferentes entre si, que os consumidores, a população dos países também tem lá suas diferenças culturais, nada justifica, e aí não precisa ser advogado, não precisa ser matemático, não precisa entender de dados para saber que existe algo errado, que a gente precisa fazer um dever de casa aqui. Vamos voltar, vamos sentar, vamos colocar o mercado, vamos colocar o poder judiciário, o poder legislativo e vamos conversar. E a própria academia. Acho que essa aula que a gente está deixando para vocês é um convite. Vamos conversar. Daqui sairão juízes, desembargadores, pesquisadores, advogados, e eu acho que é o melhor fórum para a gente tentar mudar o sistema. Bem, alerta vermelho, né, pessoal? 98,5% é para ligar um alerta vermelho. A gente não pode o Brasil não pode hoje se dar o luxo de regredir para um cenário que o transporte aéreo era considerado um transporte de luxo. Somente as pessoas ricas viajavam há pouco tempo atrás no Brasil pelo modal aéreo. Se a gente considerar também que a atividade aérea no Brasil, no Brasil não, na verdade, a atividade aérea a nível mundial é uma atividade padronizada e que esse é o segundo setor mais regulado do mundo, perdendo somente para o setor de energia nuclear, a gente também tem um elevado nível de excelência operacional das companhias, como a gente vai conseguir ver nos slides um pouquinho mais para frente, o volume de ações é desmoderado. Eu não consigo encontrar nenhuma justificativa para esse 98,5%. Elisa, você passa, por favor, para o próximo slide. Elisa? Obrigada. Eu trouxe aqui uns dados interessantes sobre a excelência operacional para vocês terem uma noção de que o Brasil efetivamente possui um elevado nível de excelência. A Latam foi recentemente considerada no Oscar da aviação, a melhor companhia aérea da América do Sul, seguida ali pela Azul e com a Gol ali aparecendo em 8º lugar. Quando a gente explode esse relatório para o top 100 da aviação mundial, Latam em 45º lugar, tendo subido 5 posições comparado com 2019. Excelente resultado. A ascensão da Latam nos diz que estamos no caminho certo. A gente tem a Azul também aí, em 47º, também tendo subido 2 posições. Um outro relatório que também serve de termômetro para o setor, que é o On-Time Performance da OTP, elegeu a Latam como a primeira companhia no top 10 da aviação mundial, e a Azul está ali em 4º lugar. A OTP é a líder mundial de dados de informações sobre viagens, então não é pouca coisa, não. É bastante coisa estar em primeiro lugar nesses relatórios. Elisa, você passa o próximo para a gente ter uma noção também. A Azul foi a eleita pela TripAdvisor, ou seja, votação de passageiros, votação de consumidores no geral. Foi eleita a melhor companhia aérea do mundo.
E em outra ponta aí, que são dos players da aviação, que a gente tem os aeroportos, nossos aeroportos também constaram nos melhores rankings mundiais. Então, fica aí essa informação para vocês, para que a gente possa juntar isso e formar a nossa clareza sobre o assunto. Elisa, pode passar, por favor. Nesse slide, eu trago aqui uma informação também da IATA, para vocês terem uma noção, uma companhia aérea que voa, a mesma companhia aérea que voa no Brasil e nos Estados Unidos, ela tem no Brasil, tinha, né, a dados de 2019, 11 mil voos, aqui arredondando os números para facilitar, enquanto nos Estados Unidos ela tinha 342. Ou seja, no Brasil a gente tem uma ação para cada 1,8 voos e uma ação para cada 227 passageiros transportados. Ao passo que nos Estados Unidos, uma ação para cada 12 mil voos e 1.254.000 passageiros transportados. É infinitamente diferente os números, né? São dispares. É sempre impactante, né? São impactantes, são muito impactantes. Elisa, se você passar para o próximo, a gente vai conseguir ver dados da ABAR também, de 2019, que é a Associação das Companhias Aéreas Brasileiras, que também nos mostram que no Brasil as reclamações estão, para cada 100 mil passageiros, estão no patamar de 36,6 e nos Estados Unidos, 1,2. Nesse recorte da ABAR, que veio do Panorama 2020, a gente pode... Eu fiz uma aspas aí e vou pedir licença para vocês para dar uma lida. Conclui-se que a incidência de reclamações registradas no Brasil é exagerada e antecipa a judicialização das queixas formuladas contra as empresas aéreas. Certamente, essa peculiaridade regulatória brasileira não contribui para um ambiente de negócios favorável ao fomento e ao ingresso de novos entrantes no mercado de transporte aéreo brasileiro. Então, esse é um dos pilares para a gente entender a questão da judicialização. Pode passar, por favor, Elisa. Muito em decorrência da pandemia, mas isso já era um processo que vinha há algum tempo, a judicialização entrou em pauta e com a pandemia se intensificou essa discussão, né? Por conta da retomada do setor, um setor que parou completamente ou quase que completamente durante a pandemia, veio essa discussão. Eu recortei aí para vocês algumas matérias, alguns artigos que eu e Júlia escrevemos, tem um artigo aí do Bruno também, que foi para o Jota, e o webinário do CNJ, que esse foi o primeiro, foi em maio, se eu não me engano. Essa semana teve um outro webinário também muito interessante, recomendo que vocês entrem no canal do YouTube do CNJ, procurem e assistam, porque além de uma aula sobre aviação, são pessoas muito, muito tops de mercado que estão falando para vocês de lá, então vale muito a pena. Elisa, pode passar para o próximo? Eu também trouxe aí um recorte de fala dos CEOs da Latam e da Voipass na agenda ABAR 2021, foi um webinar que aconteceu, e os dois aí demonstrando a sua preocupação com os custos relacionados à judicialização. O CEO da Latam diz que um dos principais custos relacionados à operação aérea é a judicialização das disputas entre passageiros e companhias. Em 2019, isso representou um custo de 250 milhões para a Latam Brasil, ou 97% dos custos do grupo, apesar de o Brasil ser metade da operação global. Precisamos reduzir esse custo para voltar a crescer. E o Eduardo complementa na fala dele: o transporte aéreo é uma ferramenta de infraestrutura básica para o desenvolvimento regional. A gente vê alguns níveis de judicialização em temas relevantes, ao atraso sendo usado como forma exacerbada, desvirtuando mecanismos de indenização, que acabou virando uma commodity dentro de um processo de aplicativos e mercantilização. Processo de aplicativo e mercantilização, tema que a gente vai tratar um pouquinho mais à frente também, acredito que o Bruno também vai falar desse assunto na exposição dele. Pode passar, Bruno, ou Elisa. Perdão. E aí, para eu já completar minha fala e passar a palavra para a Júlia aqui, para não tomar muito tempo de vocês, eu vou deixar um desafio reflexivo para a academia e gostaria muito de ter o retorno de vocês, a devolutiva. Por qual motivo os indicadores das empresas aéreas melhoram ano após ano, colocando o Brasil nas primeiras posições dos rankings de excelência internacionais e, ao mesmo tempo, crescem os conflitos judicializados no Brasil?
Essa é a pergunta que não quer calar. E aí eu vou passar a palavra para a Júlia agora, para que vocês possam continuar. Elisa, você pode passar o slide. Próximo. Antes de entrar aí especificamente, né, nas causas de judicialização no Brasil e falar um pouquinho sobre a legislação relacionada ao direito aeronáutico, eu acho que é importante, novamente, a gente contextualizar aqui, reforçar que o cenário da pandemia ainda não chegou ao fim, né? Inclusive, a gente tem aí uma nova variante do vírus, inicialmente identificada na África, mas que já se falou ter aparecido também na Holanda, também já foi identificada no Brasil, e que vem assustando novamente o mercado aéreo, né? Já com o fechamento de algumas fronteiras, restrição de circulação, ou seja, as operações aéreas elas estão longe de retornar 100% como elas eram antes da pandemia, né? O ano de 2020 foi aí o pior ano da história da aviação, né? É realmente uma crise sem precedentes. E a retomada das operações, ela ainda está acontecendo de uma forma muito tímida, né? Diante aí dessas incertezas. Há uma previsão de déficit para o setor para o ano de 2022 inteiro, muito em razão, né, de todos os prejuízos já mensurados pelas companhias aéreas nesses últimos 2 anos. E durante todo esse período, né, de pandemia, desde 2020, entre os temas aí colocados em pauta, além, claro, da discussão sobre a ajuda imediata dos governos para mitigar os enormes prejuízos enfrentados, né, por todas as companhias ao redor do mundo e possibilitar a retomada aí regular das operações, houve destaque também, e aqui falando especificamente do Brasil, para discussões envolvendo os custos suportados por companhias aéreas para operar aqui no país. Apesar de não ser um tema novo, né, já que muito antes da pandemia existiam gargalos aí que impediam que a indústria da aviação civil brasileira, né, atingisse o seu potencial, esse foi um tema colocado novamente em destaque por todos os envolvidos na aviação, né, por companhias aéreas, pelos governos e pela agência reguladora. Aí acho que pode passar para o próximo slide, Elisa, por favor. Aí vocês já vão vendo isso. Aí a gente tem, né, os custos e despesas operacionais, os principais custos e despesas operacionais. Essa imagem foi retirada do site da ABAR, né, que é a Associação Brasileira de Empresas Aéreas. Essa questão, esse debate é de extrema importância, né? É preciso, como a Dani já mencionou antes, que sejam avaliados e debatidos os custos que são suportados pelas companhias aéreas para operarem aqui no Brasil, já que a gente hoje está numa situação de extrema desigualdade com a maioria dos países, né? Lembrando que a gente está falando de um serviço global e que, por isso, tem grandes impactos aí na concorrência e, consequentemente, nos preços das passagens aéreas, né? E na acessibilidade dos próprios brasileiros para viajar utilizando esse tipo de transporte. E aí uma curiosidade, eu não sei, não é muito o tema da nossa aula, mas, enfim, está aí como um dos maiores custos da aviação, né? Eu não sei se todos aqui sabem, ou se algum de vocês sabe, mas um dos principais custos para uma companhia aérea operar aqui no Brasil são, né, que a gente destacou, o combustível da aviação, o preço do querosene da aviação, ele subiu mais do que o da gasolina e do gás de cozinha em 2021, sendo o preço dele aqui no Brasil um dos mais elevados do planeta, né? Essa questão, recentemente, teve uma reviravolta que foi muito comemorada pelo setor, foi aprovada pela ANP, né, pela Agência Nacional do Petróleo, a utilização do Jet A no mercado brasileiro, que é um outro tipo de querosene da aviação. Atualmente, o Brasil ele comercializa apenas o Jet A1, o que significa dizer que o seu uso no Brasil ele pode estimular a importação, né? Pode aí estimular o aumento dos players do mercado, né? Estimulando aí a concorrência e gerando uma economia que está se estimando que seja de ao menos 10 milhões de dólares por ano as companhias aéreas que operam aqui, né? O que pode colocar, inclusive, o mercado brasileiro de aviação ao lado dos maiores mercados aí mundiais e refletir, né, de uma forma muito positiva nessa etapa de retomada, né, das operações aéreas nesse período pós-pandemia. O segundo custo bastante significativo, e agora voltando aí ao tema da nossa aula, né, são exatamente os custos com demandas judiciais, né? Ou seja, com a judicialização de casos envolvendo as operações aéreas, né? Como atrasos de voo, cancelamentos,
extravio de bagagem, problemas com cargas, dentre outras inúmeras situações. Nessa imagem que a gente colocou aí para vocês, esse percentual, né, esses 3% que a gente até destacou, pode parecer insignificante, mas para quem opera no setor aéreo, quem conhece a operação, sabe que a margem da lucratividade na aviação civil, principalmente na aviação comercial, é extremamente apertada, né? E por isso esse percentual, ao contrário do que pode parecer, é um valor bastante significativo. E é, inclusive, uma barreira, né, para a entrada de novas empresas aqui, principalmente as chamadas low cost. Então, assim, é algo que a gente precisa refletir, né, que a gente precisa discutir, que a gente precisa repensar. Elisa, pode passar aí para o nosso próximo slide. E aí, dando aí um panorama, né, do setor aeronáutico brasileiro, apesar de ser um setor extremamente regulado, apesar da gente ter legislações específicas regulamentando a aviação numa tendência mundial aí de democratização, até por se tratar de uma operação global, a gente ainda tem uma grande resistência aqui no Brasil na aplicação dessas normas. O que eu entendo, inclusive, que contribui diretamente para essa judicialização, né? A gente vai voltar a esse tema um pouco mais à frente. Pode passar, Elisa, por favor. O setor aéreo ele é um setor extremamente complexo, com diversas peculiaridades na sua operação, né? Aí envolve fatores da natureza, envolve diversos agentes, né, e setores. É uma operação global, é uma operação com grandes impactos econômicos. Então, nada mais adequado, nada mais coerente do que se recorrer a uma legislação, a uma regulamentação direcionada e pensada para as operações aéreas, né? E não só se pensar como uma relação de consumo ordinária, porque não é, né? E aí, a partir daqui, eu convido novamente aí vocês, né, estudantes, operadores do direito, todos que estão aqui assistindo a gente, que de alguma forma estão envolvidos aí no setor ou que se interessam pelo setor, a refletir do porquê a gente judicializa tanto essas questões do dia a dia, né? E vamos falar também um pouquinho sobre as principais legislações que regulamentam a aviação civil, das mais recentes e principais mudanças judiciais e no posicionamento dos tribunais. Em relação à judicialização, né, o argumento aí que muitos utilizam de que a judicialização veio para consertar tipos e problemas nos serviços oferecidos aqui no Brasil, especificamente na aviação, eles não fazem sentido, exatamente porque aqui, no nosso país, esse serviço é uma referência mundial, né? A gente tem frotas modernas, a gente tem aeroportos pontuais, inclusive agora no ano de 2021, o aeroporto de Guarulhos ficou dentre os aeroportos mais pontuais do mundo, a gente tem baixos índices de cancelamentos e atrasos, e a gente está, inclusive, à frente de muitos países desenvolvidos, né? Pode passar para o próximo, Elisa, por favor. Culturalmente, aí não é só falando em relação ao serviço de transporte aéreo, a judicialização aqui no Brasil ainda é, como eu falei, a forma mais utilizada, né? A Dani também comentou sobre isso, para resolver conflitos aí do dia a dia. Hoje, como a gente também já mencionou, a gente tem 80 milhões de ações tramitando no judiciário brasileiro. 80 milhões. É um número assustador, né? É preciso aqui, acho que a gente vai insistir diversas vezes, né? Avaliar as consequências disso e rever essa dinâmica, né? E eu acho que também pensar no direito, aí principalmente para os aplicadores do direito, né? Com viés econômico, porque a alta demanda no judiciário é uma preocupação para todas as empresas, né? De todos os setores da economia. E aí, Elisa, pode passar, por favor, para o próximo. E a gente volta a fazer a pergunta, né? E por que judicializamos tanto? E aí eu vou colocar aqui alguns pontos, né, que eu entendo que contribuem para isso. Eu acho que no Brasil a gente tem alguns mecanismos que são facilitadores para que isso ocorra, né? Muitas vezes me parece, né, que o Estado
chama as pessoas para litigarem, né? E aí a gente pode citar como exemplo, a Dani também já falou, a própria lei dos juizados, né, que não prevê o pagamento, por exemplo, de recolhimento de custas iniciais para você ingressar com uma ação no juizado de pequenas causas, a existência também de juizados em locais específicos, como, por exemplo, em estádios de futebol, e falando especificamente do setor aéreo, né, juizados nos aeroportos, que fomentam aí a procura pela resolução de conflitos através da justiça. Vejam, gente, e eu faço questão aqui de novamente reforçar que a gente não está defendendo uma restrição ao acesso à justiça, né? Isso é uma garantia constitucional e a gente não vai nem entrar nessa questão. O que a gente está propondo aqui é que se reavalie esse acesso desmoderado à justiça, né? Que a gente pense se esses mecanismos, por exemplo, a presença dos juizados nos aeroportos, ainda se justificam, né? E, por outro lado, incentivar a resolução de conflitos através de meios alternativos, ou até se pensar em outras possibilidades, né? E aí a gente está abrindo aqui o debate exatamente por isso. Eu acho que vale pensar em outras possibilidades, né? Outro ponto também... Pode passar, Elisa, por favor. Outro ponto que contribui também para esse fomento da judicialização no setor é exatamente o que eu falei antes, né? Essa resistência por parte dos tribunais na aplicação das legislações específicas que regulamentam o setor aéreo, né? O passageiro saber que basta ocorrer um atraso, né, no voo, que seja ínfimo, né, aí de pouquíssimo tempo, por exemplo, né, para que ele tenha a possibilidade de ganhar uma indenização por danos morais, a velha questão do dano moral presumido, né, é um super incentivo para que ele, de fato, recorra à justiça em busca do recebimento desses valores, né? E isso acontece exatamente porque se ignoram as leis específicas que regulamentam a aviação civil e se aplicam às leis gerais, né, das demais relações de consumo. Esquecendo-se aí que o setor aéreo é um setor extremamente complexo, como eu já falei, né? Que envolve diversas peculiaridades, né? E que exatamente por conta disso merece um tratamento específico e direcionado. E aí, uma outra curiosidade que também tem sido muito falada é exatamente a questão dos chamados aplicativos abutres, né? Que nada mais são do que aplicativos startups, né, que compram créditos futuros, né, nesse caso, créditos oriundos de direitos personalíssimos dos passageiros, antes de uma decisão definitiva do judiciário, mas que eles sabem que de certo modo, é garantida, né? Essa forma de captação, obviamente, também tem potencializado aí o número de processos judiciais. Pode passar, Elisa, por favor. E aí, vamos falar um pouquinho sobre as legislações, né, aplicáveis ao setor aéreo. Hoje, dentre as principais fontes do direito que regulam as questões envolvendo aviação civil, aqui no Brasil, né, relacionadas a passageiro, bagagem e carga, que é o tema aqui da nossa aula de hoje, a gente tem o Código Brasileiro de Aeronáutica, o CBA, né, que inclusive ele sofreu uma recente alteração com a Lei 14.034, em 2020, né? Foi uma lei publicada durante a pandemia para regulamentar medidas emergenciais para a aviação civil. A questão do reembolso, prazo, voucher, possibilidade de voucher, né? E que também... Lei de socorro das lei de socorro às empresas aéreas. E que também trouxe aí uma importante alteração para o Código, confirmando o entendimento já externalizado pelo STJ de que a indenização por dano extrapatrimonial, né, por dano moral, ela fica condicionada à demonstração do efetivo prejuízo, ou seja, se afastou aí o dano moral presumido, que contribui para a judicialização, né? Outro diploma importante para as relações do setor é a Convenção de Montreal, do qual o Brasil é signatário desde 2006. E a gente tem também as resoluções da ANAC, principalmente a Resolução 400, que será abordada, né? Vai ser um tema aqui de uma aula específica. De tão importante que é. Do nosso curso, se eu não me engano, daqui a 2 aulas a gente vai falar sobre esse tema. 2 ou 3 aulas. Mas em que pese aí começam os mais e os poréns, em que pese a gente ter regras específicas, né, para
para as resoluções de conflitos envolvendo a operação do setor aéreo, o Código de Defesa do Consumidor ainda é muito aplicado e muitas vezes prevalece, né? Ainda que haja regras específicas, né? E, portanto, mais adequadas, digamos assim, para essa relação. E mesmo após a alteração do CBA para a questão do dano moral. A gente vê algumas, na prática, na nossa rotina, a gente vê algumas decisões já acatando, né, a alteração do CBA e outras simplesmente continuam ignorando e segue a vida. E segue considerando o dano moral presumido. Exatamente. E é isso. E como exemplo de uma batalha, né, que perdurou aí durante muito tempo nos tribunais por conta dessa resistência na aplicação das legislações específicas da aviação civil, e que a gente pôde acompanhar bem, né, Dani? Sim. Bem de perto, inclusive contribuindo aí para os debates, foi a questão da prevalência das regras da Convenção de Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor. E aí, Elisa, pode passar para o próximo slide, por favor. E por que se defende, né, que a Convenção de Montreal ela deveria prevalecer? Primeiro porque a própria Constituição Federal, no artigo 178, prevê que a lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, e aqui a gente está falando do transporte internacional, tá, gente? Observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade. A Convenção de Viena, também, do qual o Brasil é signatário, no artigo 27, prevê que uma parte não pode invocar as disposições do seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado. Gente, se o Brasil ou qualquer outro país ele se tornar signatário de uma convenção internacional, nada mais coerente, né, do que se restringir, do que se seguir, as suas normas, até por uma questão de segurança jurídica para o setor, né? Reforçando aí que a operação aérea é uma operação global. E aí mais um porém, né? Em que pese o Brasil ser signatário aí da convenção há quase 15 anos, ela ser norma específica, posterior, que regulamenta o transporte internacional de igual hierarquia ao Código de Defesa do Consumidor, já que os tratados internacionais eles são internalizados no nosso ordenamento jurídico com status de lei ordinária, a gente ainda vê muita resistência na sua aplicação. Todo dia. E aí, para tentar dar fim às decisões judiciais contraditórias, né, e, portanto, uniformizar o entendimento nos tribunais, trazendo a tão almejada segurança jurídica à questão e ao setor aéreo, o Supremo Tribunal Federal ele enfrentou a questão no julgamento do tema 210, em 2017. Depois eu posso até passar para vocês, para quem se interessar, quem quiser ler os votos, eu passo o número do recurso extraordinário, no qual se firmou o entendimento de que as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas que fazem transporte internacional têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Exatamente em respeito ao que prevê o artigo 178 da Constituição Federal. Né? Pode passar, Elisa. Eu acho que eu até... Se antecipou. Até pulei alguns slides e me antecipei e fui falando. Esse recorte da tese que a gente deixou para ele. Aí tem o número, né? Aí tem o número do extraordinário, mas a gente pode passar também depois. Pode, tudo bem. Essa decisão ela foi muito importante porque a convenção ela traz regras bem específicas, né? Especialmente em relação à indenização, e eu vou falar disso um pouquinho mais à frente. Ela limita os valores das indenizações em casos envolvendo cancelamentos de voo, extravio de bagagem e carga. E traz também uma regra diferenciada em relação ao prazo prescricional. Mas, gente, mesmo diante dessa decisão do Supremo, né, que teve aí repercussão geral reconhecida, a gente ainda se depara com decisões conflitantes, principalmente no que se refere aos danos morais, né? Muitos juízes, desembargadores e até ministros, eles não têm o entendimento de que o dano moral a passageiro ele não estaria submetido às regras previstas pela Convenção. E aí o argumento que eles trazem no sentido de que, além da decisão do Supremo, né, discutida nesse tema 210, ter se restringido aos danos materiais, a norma internacional ela também seria omissa
né, quanto ao cabimento ou não de indenização de cunho extrapatrimonial, né, dano moral, em casos envolvendo o transporte aéreo internacional de passageiro. De modo que, então, eles concluem que não se aplicaria, nessa hipótese, a convenção, as regras da convenção, mas sim o Código de Defesa do Consumidor. E nesse ponto que a gente discute hoje nos tribunais e que também, em breve, vai ser enfrentado pelo Supremo, já tem um recurso pendente de julgamento nesse sentido, e depois a gente também pode passar, né, o número desse recurso, para quem quiser acompanhar, é exatamente quanto ao alcance das regras da convenção, né? Ao meu ver, na minha opinião, a natureza do pedido, né? Se o passageiro está ali discutindo um dano patrimonial, né, um dano material ou um dano extrapatrimonial, dano moral, não deveria ser um critério válido aí para ser utilizado para fins de aplicação das regras previstas na convenção, né? A decisão do Supremo, ela foi clara no sentido de que, para casos envolvendo transporte aéreo internacional, o diploma a ser aplicado é a Convenção de Montreal, por conta do artigo 178 da Constituição. E ponto. E ponto, né? E aí, Elisa, eu acho que pode passar para o próximo. Isso, pode passar. Isso, obrigada. Além disso, o fato de não haver, né, um dispositivo na convenção que de forma expressa preveja aí uma indenização por dano moral não significa dizer, como muitos juízes têm argumentado, e aí eu discordo particularmente, do Supremo, né? Ainda tem essa questão. Não significa dizer que a legislação internacional ela é omissa a justificar a aplicação de outra norma, né? Nesse caso, o Código de Defesa do Consumidor. Pelo contrário, nos casos envolvendo transporte internacional, ao se entender pela existência de qualquer dano a justificar uma indenização, essa indenização só poderá ter caráter compensatório, conforme prevê o artigo 29 da Convenção. Ou seja, há uma previsão, né? Ele proíbe de forma expressa indenizações de caráter punitivo ou exemplar. Ou seja, qualquer indenização nesse tipo de contrato, independente da sua natureza, ela só poderá ser compensatória e deverá respeitar os limites da convenção, né? Já que se trata de transporte aéreo internacional de passageiro. Esse foi o entendimento do Supremo quando ele enfrentou o tema, né? Essa fragmentação da decisão, ela tem impactos relevantes. A convenção, ao contrário do que faz o CDC, e aí voltando ao tema que eu mencionei anteriormente, pode até mudar o slide, Elisa, a convenção, ela limita, né, os valores aí da indenização. Para casos de atraso de voo, por exemplo, o valor limite a ser recebido pelo passageiro é de até, e aí eu reforço aí o até, né, porque muitos entram também nessa discussão, 4.150 direitos especiais de saque, né, que é a moeda aí utilizada, né? E a discussão, Júlio, só voltando, eles aplicam 4.150 direitos especiais de saque. Às vezes, e vai. E esquece que é uma tese, existe uma gradação. E para a gente esclarecer, né, o direito especial de saque hoje, ele está em torno de R$7, né? Então, para um atraso de voo, esse passageiro poderia ganhar até R$30 mil, mais ou menos, né? Para casos envolvendo extravio de bagagem, essa limitação é de até 1.000 direitos especiais de saque, ou seja, em torno aí de R$7 mil. E casos envolvendo transporte de carga, a responsabilidade do transportador ela se limita a uma quantia de 17 direitos especiais de saque por quilograma extraviado ou danificado. Além disso, a convenção ela dispõe sobre o prazo prescricional, né? A convenção ela fala em 2 anos para se ingressar com uma ação judicial, enquanto o CDC ele prevê, né, o prazo de 5 anos. Pedi para a Elisa passar o slide. Pode passar, Elisa, por favor. Pode passar mais um, Elisa, por favor. Pode passar. Aí, prazo prescricional. Pode passar o próximo. Para a gente falar aí do 19, isso. É importante citar também a previsão do artigo 19 da norma internacional, que ela isenta de responsabilidade as companhias aéreas que demonstrarem aí terem adotado todas as medidas necessárias para se evitar o dano ou, se lhe for impossível, adotar tais medidas. Vejam, gente, então,
como uma questão sensível, né? E que afeta de forma significativa, de forma importante, as decisões judiciais e, consequentemente, impacta aí nos custos que as empresas aéreas suportarão com as condenações. A aplicação das limitações, ela ajudaria, inclusive, as empresas a ter uma provisão mais assertiva, né, dos valores gastos, né, com processos judiciais. Pode passar, Elisa, por favor. Como com seus custos operacionais como um todo, né? Lógico. E eu não queria deixar de falar também na recente alteração, né, trazida aí pela Lei 14.034, que foi publicada durante a pandemia, prevendo medidas emergenciais para a aviação civil e que trouxe aí uma importante alteração no Código Brasileiro Aeronáutico para afastar o dano moral presumido, né? Ou seja, repetindo aqui, né, para determinar que eventual indenização por danos morais ela deve estar condicionada à demonstração do efetivo prejuízo. Além disso, ela especificou aí hipóteses de caso fortuito e força maior, né, para fim de apuração de responsabilidade das companhias, né, apuração do nexo aí de causalidade. Pode passar, Elisa, por favor. Aí a gente já está se aproximando do final, vamos tentar concluir para passar a palavra para o Bruno, né? Estou ansiosa. Senão a gente fala muito aqui. A gente gosta de falar um pouquinho. Todos esses assuntos são extremamente relevantes e devem ser debatidos aí frequentemente, já que a gente tem inúmeras consequências, né, Dani, causadas aí em razão dessa judicialização exacerbada. E a gente descreveu algumas que não são exaustivas, né? Não é um rol exaustivo, tem muitas outras aqui. Poder judiciário sobrecarregado é uma delas, insegurança jurídica, que afeta o setor aí e causa bastante estrago, desigualdade competitiva para a aviação civil brasileira, barreira para investidores estrangeiros, aumento do custo operacional das empresas no Brasil. Não parece, mas aumenta o custo, pessoal, a cada volume de decisões que não seguem as regras internacionais. O Brasil se torna um país cada vez mais inseguro. Abre-se um alerta vermelho para os investidores, para os seguradores, para fechar. Nenhuma empresa aérea opera no mundo sem seguro, por exemplo. Não existe essa possibilidade. Então, para você operar, você tem que ter seguro. Para você fazer seguro, você tem que cumprir determinadas regras. E alguns requisitos são analisados pelas seguradoras, entre eles o grau de judicialização daquele país. O Brasil, com a judicialização explodindo, seguros mais elevados, custo operacional mais elevado, consequentemente, preço de passagem mais elevado para o próprio passageiro, né? A gente tem também aí a própria barreira de expansão das empresas nacionais. Antes de aumentar os investimentos no país, é preciso fazer essa conta, né? A conta precisa fechar no final do dia, e muitas vezes não fecham e a gente não tem uma maior expansão, as low costs acabam não expandindo por conta disso. E uma série de outros pontos que a gente poderia colocar aqui em discussão, mas não vamos ter tempo suficiente para isso. Elisa, você passa para a gente já ir se aproximando do final, por favor. E os caminhos da redução da litigiosidade, Júlia, assim, a gente listou também alguns, né? A gente tem aí os canais das próprias empresas, né? Saque, atendimento eletrônico, né, que são os regulados, atendimento presencial, temos o consumidor.gov, que tem aí um índice muito satisfatório de resolução aí, desses conflitos, né, antes de você ingressar no judiciário. Temos os canais também não regulados, chats, atendimentos, né, balcão presencial dos aeroportos, e-mails, enfim. E outros também que podem ser pensados, né? Sim. Que a gente está trazendo aqui nessa aula justamente essa reflexão, né? Para que a gente pense em mais possibilidades e evite aí essa judicialização que é tão prejudicial, né? Um outro ponto também que é bastante importante é a aproximação do poder judiciário do setor, realizando treinamento, discussões, capacitação sobre as resoluções e convenções internacionais. Acredito que, como nós, muitos de vocês que estão aqui não tiveram a cadeira de Direito Aeronáutico na faculdade, e como nós, os juízes também não, então muita gente não conhece o setor, não sabe dos seus pontos que são diferentes dos demais ramos do direito. Então, o Poder Judiciário, através do CNJ, através, enfim, das presidências dos tribunais, chamarem para conversa, criarem grupos de estudos aplicados, é uma ação muito importante.
a ser feita. A gente também listou aí como um ponto para o caminho da redução um estudo crítico e analítico das demandas recorrentes. É preciso que a gente avalie isso. A gente já viveu situação na nossa prática de autores ingressarem em mais de um estado com demanda, e o Poder Judiciário, por não ser um poder integrado entre os estados, não conseguir visualizar isso. Se você não tem dentro das companhias um corpo jurídico, parceiros operacionais muito antenados e que façam esse controle, enfim, que tenham ali na ponta do lápis quem é o autor tal, onde ele já foi, o que ele já fez, o caminho daquele autor, vai passar e vai tomar condenação em mais de uma comarca, em mais de um estado, muito facilmente. Pelo mesmo incidente. Mesmo pedido, mesma causa de pedir, mesmas partes. Tudo igual. Que foi também uma onda muito grande que a gente viu acontecer com os aplicativos abutres aí. Eles distribuíram ações, muitas em São Paulo, e pulverizaram outras. Então, a gente tinha a mesma ação distribuída em São Paulo e em outros estados. Pegamos várias ao longo do caminho aqui dos clientes que a gente atua. E é preciso também que a gente tenha uma análise orgânica e econômica do setor. Elisa, pode passar, por favor. Outros pontos que a gente... Se caminhando aí para fechar. Agora é de verdade. Os caminhos aí para redução da litigiosidade, que a gente também já comentou, né? A não fragmentação da aplicação das legislações internacionais, o dano moral não presumido, a observância aí dos requisitos trazidos pela Lei 14.034, né? Para a configuração do nexo causal, a justificar aí a responsabilidade das companhias aéreas, a formação de profissionais do futuro, né? Uma educação aí dos passageiros. Eu acho muito importante esses debates. Toda vez que a gente vê aí os números, a gente que trabalha no setor, a gente se assusta, porque são extremamente impactantes, né? E aí a disseminação, né, de informações entre os passageiros, a cartilha, né, lançada pelo CNJ, que foi super produtiva, né, nesse sentido, que eu acho que vai ajudar muito, né? Sim. Eu espero que ajude. E vamos para o último slide, que aí eu vou realmente só deixar um cenário para vocês. Elisa, você passa para a gente, para o último, por favor, aí. Isso. Essa foi uma estimativa da IATA, que a IATA divulgou em 2019, num cenário pré-pandemia, que eu achei bem interessante trazer para vocês verem o tamanho da capacidade do setor e o que a gente tem para explorar ainda e crescer enquanto setor, e enquanto economia, e enquanto país. A estimativa da IATA, num cenário pré-pandemia, é que se a gente mantivesse as mesmas políticas públicas daquele momento para o setor dobraria de tamanho até 2037. Ao passo que, se fossem aplicadas as melhores práticas mundiais para o setor, as existentes pelo mundo afora, né, favorecendo o desenvolvimento do setor e tudo mais, a gente poderia quintuplicar de tamanho até 2037, o que significaria uma movimentação de 88,2 bilhões por ano e uma geração de emprego de 3,2 milhões de pessoas no setor. É muita coisa. É um setor que tem um potencial gigantesco, é um setor que é caro e necessário para o desenvolvimento de um país do tamanho do Brasil. Então, fica aqui a nossa exposição breve, um pouquinho rápida, para a gente dar um panorama geral. Eu vou deixar aqui... Elisa, no próximo vai ter o meu contato e da Júlia de LinkedIn para o pessoal, se quiser adicionar a gente, trocar, conversar, dar a devolutiva lá do desafio que eu deixei para vocês, dos reflexos. A gente quer conversar sobre isso, a gente quer conversar em todos os cenários. Refletir mesmo e dar ideia, né? Exatamente. E Bruno, agora é com você. Mostre para a gente um pouquinho dos dados da companhia e do setor especificamente. Vamos lá, boa noite, pessoal. Também queria agradecer a Carol e a Flávia. Foi muito difícil assistir a apresentação da Daniela e da Júlia. Eu vou explicar por quê. Porque eu queria me meter, queria comentar, queria estar junto ali. Como eu estou conhecendo elas agora, eu não fiz isso, mas de uma próxima vez a gente faz um bate-papo. Eu acho que vai ficar mais... Eu realmente tive que me controlar muito para não... Tem mais esse detalhe, puxa, tem mais aquilo... A gente fará do hangar a próxima, juntos. A gente vai do hangar, batendo aí um bate-papo, trocando uma bola. Não, combinado. E a Elisa também. Então, a gente combina isso. De uma próxima oportunidade, vocês em São Paulo, eu convido vocês para o hangar ou para a Academia da Latam e a gente faz de lá diretamente. Eu acho que, depois desses rápidos agradecimentos, eu queria realmente comentar que eu estou muito feliz de voltar para
ainda que de maneira virtual, para o UFRJ. Eu acho que, desde que eu me formei, é a segunda vez que eu volto para o UFRJ. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Seguindo a apresentação, a gente sempre começa com um avião bonito, assim, e esse é um 787 Dreamliner que a gente trouxe agora. Nós acabamos de fazer a certificação dele para operar no Brasil, a primeira companhia trazendo um Dreamliner, a primeira companhia brasileira trazendo um Dreamliner para operar no Brasil, e acho que a gente pode ir para o próximo slide. Eu queria apresentar para vocês um pouco o Grupo Latam. Eu queria falar um pouco do nosso contexto ao longo da pandemia. O Grupo Latam, como vocês sabem, é o resultado da associação da TAM, da antiga TAM, com a LAM, uma empresa chilena. Nós já tratamos de Latam há muito tempo, mas ainda as pessoas se referem muitas vezes como TAM até hoje. Mas o nosso contexto ao longo da pandemia, o setor foi um dos primeiros foi o primeiro setor a ser atingido quando chegou a pandemia, e certamente será um dos últimos setores a se recuperar na pandemia. Como isso começou, assim que foi decretado, nós lotamos. Desculpem, gente, eu vou ter que fechar porque o cachorro decidiu participar. Eu tinha certeza que isso podia acontecer. Elisa, se a gente puder voltar para o primeiro slide, esse. Não, o segundo, perdão. Falando um pouco, então, da redução da operação. Nós operávamos alguma coisa em torno de 750 voos, e de uma hora para outra, nós tivemos que fazer uma redução drástica da operação. Drástica, chegando assim, a 6% disso. Tá? Foi realmente uma redução muito grande. A gente, no internacional, chegou a 6%, no doméstico, um percentual um pouco maior, mas foi uma redução muito extrema. Ela foi tão extrema que, para algumas áreas, elas identificaram a fase seguinte, depois da redução de operação, de hibernação. E não foi por outra razão que nós tivemos que, por exemplo, colocar a maior parte da frota em estado de preservação, o que dá trabalho, custa dinheiro, e o avião não está operando, né? Então, e nós imaginávamos, e como de fato está acontecendo agora, que em algum momento haveria a retomada, que é um pouco o momento que a gente está vivendo hoje, e depois eu dou um pouco mais de detalhes. Como vocês sabem, a Latam está em Chapter 11. Chapter 11 é algo nunca foi feito por nenhuma companhia no Brasil. A Latam foi a primeira companhia a aderir a um processo de Chapter 11, e ele é muito parecido com a nossa recuperação judicial no Brasil, mas é o processo de reorganização judicial existente na lei americana. Eu quero comentar um pouquinho só para que vocês entendam. O Chapter 11, na verdade, a lei de recuperação judicial no Brasil, ela se baseia muito na lei americana, então a gente está falando de institutos muito parecidos, ainda que o resultado dele seja muito distinto. Por que isso? O Chapter 11 é um instituto que foi muito testado, que tem muitos investidores interessados em participar, seja pela rentabilidade dele, seja pela segurança jurídica que ele traz. E eu vou dar exemplos de companhias que passaram pelo Chapter 11, assim como o Grupo Latam passa hoje. GM, Ford, para falar das empresas aéreas, American Airlines, a Delta, a United. Então, todas as empresas aéreas passaram por um processo muito semelhante e saíram fortalecidas, como nós iremos também sair fortalecidos. Na sexta-feira passada, vocês devem ter visto muitas notícias sobre a entrega do plano de reorganização. Na verdade, foram 2 documentos que foram entregues naquele momento. E o que eu posso dizer do plano de Chapter 11 é que, em primeiro lugar, que a companhia sai muito mais forte. Nós tivemos a oportunidade que talvez outras companhias no mundo não tenham de, por exemplo, de alterar os termos e condições dos nossos contratos para aeronaves de um valor fixo por mês para um custo variável, ou seja, eu pago por hora voada. Isso traz vantagens para a companhia que a gente já começa a perceber no nosso próprio resultado, e eu teria o prazer enorme de passar aqui, sei lá, a próxima meia hora explicando detalhes do processo de Chapter 11 lá, mas o que eu preciso de fato dizer é
que em breve sairemos do Chapter 11, a gente estima que tem mais 3 fases, nós estamos na reta final do processo, a data de sexta-feira passada, quando nós entregamos o plano, isso foi uma data muito importante, e isso é a indicação de que estamos na reta final. O Brasil não vai, ao final desse processo, não vai ter nenhuma dívida financeira. O Brasil, a Latam no Brasil, não vai ter nenhum impacto operacional, como não teve até agora. Isso também é um aspecto relevante do processo de Chapter 11, e a gente imagina que até, né, nos próximos 5, 6 meses a companhia esteja emergindo, para usar a expressão que os americanos usam, do processo de Chapter 11. Nós temos hoje, se não me engano, 70% dos credores alinhados, fazendo parte desse grupo de 12 credores também, a própria Delta, que hoje é acionista da Latam, a Qatar, que também é acionista da Latam, e também a família Cueto, que também é acionista da Latam, e que vão permanecer assim. Eu realmente gostaria de poder explicar muito mais o Chapter 11, é um outro assunto muito interessante, mas eu vou deixar para outro lado, para outro momento. Apresentando um pouco o grupo, nós temos quase 30 mil funcionários, mais da metade deles estão no Brasil. Nós transportamos, em 2020, que foi o pior ano da história da aviação no mundo, a única fase que seria comparável com o que nós passamos com o Covid foi a Segunda Guerra Mundial, porque não tem outra situação que fosse comparável. 9/11 nos Estados Unidos, o 11 de setembro nos Estados Unidos, paralisou talvez a aviação em 2 países durante uma semana. O efeito do Covid, talvez esse tenha sido o segundo evento mais crítico, ou o vulcão na Islândia, ou o vulcão... Cara, nada comparado com o que nós tivemos do Covid. Ainda assim, sendo um ano fraco, nós transportamos 28 milhões de passageiros, mais uma vez, metade deles no Brasil. Você lembra que a Daniele colocou um comentário do Jerome, que é o nosso CEO, de que metade da operação do grupo está no Brasil, e é assim. Nós transportamos 780 mil toneladas de cargas no ano passado. E aí tem uma parte social da companhia que é muito legal. Para vocês terem uma noção, a companhia transportou gratuitamente, e aí entro numa parte realmente de trabalho social da companhia, 160 milhões de vacinas contra o Covid. Nós fomos a companhia aérea que mais transportamos vacinas no Brasil, e, se bobear, transportamos mais do que todas as outras reunidas. Nós transportamos também gratuitamente 2.400 profissionais de saúde e pacientes e mais de 770 toneladas de descarga, incluindo insumos médicos, vacinas. Vocês vão lembrar daquele momento da crise de oxigênio em Manaus. Nós separamos aviões de carga especializados para transportar cilindros de oxigênio, que poderiam transportar cilindros de oxigênio para fazer aquele transporte. Nós transportamos algo, eu não me recordo agora o número exato, algo em torno de 800 cilindros de oxigênio para Manaus naquele momento. Então, essa questão social do avião solidário, que é como nós chamamos, é extremamente relevante. Passando um pouco, então, ao assunto, em alguns pontos eu vou passar mais rápido, porque a Daniele e a Júlia já colocaram. Elisa, pode seguir para o próximo slide. Falar um pouco do cenário de judicialização. E eu vou dividir isso em 2 grupos. Algumas informações aqui, inclusive, já foram colocadas pela Daniele e pela Júlia. Sendo informações gerais, e outro, vou falar um pouquinho mais sobre força maior e caso fortuito. As 3 maiores companhias no Brasil gastam algo em torno de 800 milhões de reais anualmente somente com demandas consumeristas. Tá? A gente vai ver um pouco mais para frente que o percentual de representação de custos judiciais dobrou de 2018 para 2020. Lembrando que 2020 foi um ano que nós voamos muito menos, né? De 2017 para 2018, a quantidade de processos contra companhias aéreas aumentou 52%. De 2018 para 2019, esse aumento foi de 141% quando comparado com 2018.
vocês vão ver algo curioso aqui, que também estava na apresentação anterior, mas agora é uma informação da Latam. No grupo Latam, 98,5% das demandas dos consumidores são no Brasil, versus metade da operação está no país. Se eu pego essa quantidade, né, 98,5% da quantidade de processos consumeristas do grupo todo que atua na Oceania, na África, Europa, América do Norte e toda a América Latina, o custo dessas ações chega a 99,5% do total. Então, vocês podem imaginar o impacto disso dentro do grupo. Continuando aqui, eu tenho o slide aqui comigo, então eu vou continuar, enquanto a Elisa coloca a apresentação de novo. Há regiões em que o valor médio de condenação chega a R$11 mil. Enquanto isso, a gente tem o ticket médio de um bilhete em 2019 era de R$370. Hoje, em 2021, esse valor cresceu um pouco, ele está em torno de 410 o valor de ticket médio. E você imagina uma condenação de R$11 mil, o potencial estrago que tem. Ainda, Elisa, a gente está no slide anterior, falando um pouquinho sobre força maior e caso fortuito, nós temos a limitação, como já foi colocado também, não é aceita na maior parte das regiões do país. 17% de todos os processos discutem problemas por caso fortuito e força maior, que deveriam ter sido excluídos. 85% desses casos são encerrados com condenações para as companhias aéreas. Existe uma cultura muito forte. Talvez o impacto dos juízes leigos, talvez por outras razões. O fato é que dessas condenações, 92% delas contêm condenações por dano moral. E falando especificamente nas hipóteses que deveriam de caso fortuito e força maior, onde deveria haver exclusão, nós chegamos, e falando um pouco mais especificamente sobre dano moral, em algumas regiões do Brasil, nós chegamos a condenações que superam R$15 mil. Uma família de 3 pessoas, a gente está falando de R$45 mil. Daqui a pouco a gente vai entender um pouco por que esses dados aqui, que foram colocados pela Daniela e pela Júlia, e estão sendo repetidos aqui para mim, são importantes também. Podemos passar para o próximo, Elisa? No próximo slide, quando tem uma mandala do lado esquerdo, e ele mostra um pouco esse círculo vicioso que se cria, e que também foi comentado pela Júlia, se eu não me engano. Um ponto relevante para nós pensarmos. Não é bom o enfraquecimento de soluções extrajudiciais de conflito. A companhia tem interesse em atender o cliente. É extremamente negativo para a companhia se ela cancela ou atrasa um voo, porque ela tem uma série, não só pelas condenações judiciais que podem vir disso, mas por penalidades, pelas penalidades na não utilização adequada dos slots nos aeroportos, a tripulação que, eventualmente, ela se regulamenta e, portanto, eu preciso trocar a tripulação e pagar uma nova tripulação para fazer aquele voo. Então, é de interesse da companhia atender os seus clientes, e as companhias precisam investir cada vez mais nisso. Mas, a partir do momento que o atendimento ao cliente da companhia não é buscado, ou que mesmo outras alternativas de solução extrajudiciais não são buscadas, ela começa a gerar um ciclo que passa por uma desconfiança no mercado. Com mais ações, isso leva para um aumento nos custos, tanto do Estado, que vai ter que fazer frente aos custos do processo, se não me engano, a estimativa é que cada processo judicial custa para o Estado, dependendo de como você faz a análise, entre R$2.500 e R$3.000. Então, existe um aumento de custo para o Estado e existe um aumento de custo para as companhias aéreas. Isso gera um aumento no ticket médio de condenações, e isso também fomenta o mercado de aplicativos abutres, e o mercado de aplicativos abutres, por sua vez, enfraquece de novo soluções extrajudiciais. E esse gráfico mostra um pouco o que também foi comentado antes, a quantidade de processos antes da pandemia, né? E olha o crescimento de 2016 para 2017, em torno de 8%, de 2017 para 2018, 52%,
e, finalmente, de 2018 para 2019, um incremento de 141% ao ano, chegando em 2019 a 154 mil ações cíveis contra as principais ações, as companhias brasileiras. Eu não estou incluindo aqui as estrangeiras, as mais de 20 companhias que viajam para o Brasil hoje. Eu estou falando em 2019, a gente tinha ali um resquício de Avianca, Latam, Gol e Azul. Esse é o universo aqui. Elisa, por favor, o próximo slide. No próximo slide, eu mostro para vocês um pouquinho o impacto da pandemia e como foi. Eu estou aqui em 2020, no começo de 2020 em azul, janeiro e fevereiro eu estava voando um pouquinho mais do que no ano anterior. Março, com a decretação da pandemia, isso cai vertiginosamente, eu passo a voar 32% a menos do que o ano anterior, e abril e maio eu vou praticamente mais de 90% a menos, ou seja, eu cheguei a voar, e aí congregando tanto os voos domésticos quanto os voos internacionais, 90% do que eu voava, e é por isso que lá no começo eu falei que a gente teve uma redução de operação, depois disso uma hibernação, e agora a gente experimenta a retomada. Esse foi o cenário e a evolução em 2020, e falando um pouco sobre o cenário atual em novembro de 2021, só para também não ficarmos tão desesperados assim, nós temos o cenário em novembro, nós estamos voando 90% do que a gente voava em novembro de 2019, nós temos aqui para voos domésticos, em termos de voos internacionais, e esses sim serão os mais impactados, nós hoje voamos para aproximadamente 16 destinos internacionais na América Latina, Estados Unidos, Europa, e isso corresponde a mais ou menos 50% do que eu voava antes, nesse mesmo período, em novembro de 2019. Então, esse é um pouco o nosso cenário hoje. No próximo slide, eu vou mostrar para vocês algo muito curioso, que foi a redução que eu tive de 2019 para 2020. A dúvida é se essa redução se deu porque as pessoas, obviamente, houve uma redução da operação que traz o impacto aqui. Existe também uma maior utilização de soluções extrajudiciais para a solução, por exemplo, o consumidor.gov, que também foi citado, mas o que me assusta e o que me deixa ansioso aqui é, na verdade, se está havendo nesse momento um acúmulo de casos que possam ser apresentados no futuro próximo, ainda no final de 2021, ou em 2022, ou em 2023, e aí a gente faz um link aqui de novo, né? A questão da prescrição. Vamos utilizar a convenção, que traz uma prescrição de 2 anos, ou vamos utilizar o Código Civil, que traz uma situação absolutamente diferente. Então, apesar de reconhecer que 2020 e 2021 são anos absolutamente atípicos, ele traz algumas informações positivas, bem, como eu operei menos, eu tive menos, como as companhias aéreas operaram menos, elas tiveram menos processos. Por outro lado, consumidor.gov deve absorver uma parte relevante do que seriam processos, mas, por outro lado, também fico com receio do que pode explodir ou do que pode estourar em termos de judicialização em 2022. Indo para o próximo slide, a gente tem buscado participar de atividades institucionais que, de alguma forma, eduquem. A questão do direito aeronáutico ela é bem limitada, ela não é de conhecimento geral, né? Poucas universidades têm isso no seu currículo, é algo que vai muito do conhecimento e do engajamento das pessoas que trabalham no setor. Então, a gente entendeu que era importante, de alguma forma, começar a educar, né? E a gente vem trabalhando forte para que isso esteja cada vez mais próximo dos operadores de direito. E aí tem, como foi comentado também, nós temos participado, trazido também autores, feito webinars, mas, dizendo mais uma vez, estar aqui na UFRJ pela segunda vez depois de formado, talvez seja o que me deixou mais animado até agora. Mas a gente tem trazido isso e, mais uma vez, eu convido vocês também a darem uma olhada na cartilha do CNJ, que foi em maio desse ano, sim, 25 de maio, teve um webinar super interessante. Tem muita informação sobre direitos
e obrigações dos passageiros nessa cartilha. Foi feito pelas associações, em conjunto com associações de consumidores, em conjunto com o CNJ, então é um material que vale a pena consultar para ter acesso a isso. A gente pode ir, por favor, para o próximo slide. Agora eu vou falar um pouco de aplicativos abutres e vou dar um pouco mais de exemplo, né? Do lado esquerdo da apresentação, vocês vão ver alguns dos aplicativos abutres que foram criados no setor de aviação. Nós hoje contamos 33, está para ser confirmado o 34º aplicativo abutre para isso. Isso acelera a judicialização, porque a forma como eles fazem. Outro dia, gente, eu não lembro em qual deles, eu vi um padre muito conhecido na internet fazendo propaganda, se não me engano, da Liberfly. A Liberfly tem por trás um dos maiores escritórios de advocacia do país. O que acontece é que talvez advogados que deveriam estar atuando nas pontas, em Minas, no Espírito Santo, em São Paulo, no Rio, talvez não estejam tendo o mercado que deveriam ter, em parte por conta desses aplicativos, que inclusive já começaram a migrar para outros setores. Tem um outro desses aplicativos que tem como investidor um fundo de investimentos de Singapura. A questão da judicialização no Brasil se tornou tão extrema que investidores de Singapura, um investidor de Singapura fez um investimento num desses aplicativos abutres. E agora isso está gerando um outro mercado, que não está aqui na apresentação, mas eu comento com vocês, são a compra dos créditos de aplicativos abutres. A gente está indo, né, aquela comercialização, a mercantilização está avançando um passo a mais para casos de consumidor, de consumeristas, de consumidor de massa, que está passando por um outro nível ainda. Bem, sobre isso, eu acho que já foi dito. O que é importante é saber que, por exemplo, no caso da Latam, nós não fazemos acordos com aplicativos abutres. Eu não quero estimular o funcionamento desse tipo, eu quero que o cliente entre em contato com a companhia. Aliás, acho que o cliente tem absoluto direito de processar a companhia caso não consiga ter seus direitos atendidos, mas eu preciso ter a chance de ter acesso a esse cliente. E, olha, nós temos obstáculos grandes em fazer isso quando você está no aeroporto, e algum de vocês deve ter feito isso, foi viajar, foi levar alguém no aeroporto e, de repente, aparece no teu Instagram ou aparece no teu celular uma propaganda dessa, né? Mas como é que a gente faz para não fazer? A gente está investindo bastante tempo em jurimetria e análise de documentos e petições. Eu consigo identificar quais advogados trabalham para esses aplicativos abutres e simplesmente eu não faço acordo com isso. Muito importante citar aqui também a atuação da OAB, tanto a nacional quanto em determinados estados, que vem também combatendo esse tipo de coisa e precisa ser combatido, porque senão essa judicialização exacerbada que hoje a gente verifica no setor de aviação, ela vai incrementar também em outros setores, né? E Daniele e Júlia, por favor, em qualquer momento que vocês queiram, por favor, fiquem à vontade para tirar colocar o som e comentar. Mas eu imagino que essas... Mas aquilo, é a vontade da gente querer comentar toda hora. A gente tá aqui viu que eu passei? Viram o que eu passei? Foi exatamente a diferença que a gente tem uma outra aqui. Fiquem à vontade, tá? Elisa, a gente pode passar para o próximo. E aí, eu vou fazer uma comparação aqui. Se o ticket médio em 2019 era de R$ 370, então, para pagar uma condenação, eu precisava vender 26 passagens. Se eu tivesse 8 processos, ele basicamente ele estaria consumindo tudo o que eu recebi das vendas das passagens de um voo. Então, se eu tenho 8 processos referentes a um voo, ele consumiu tudo, considerando o ticket médio de R$ 370 em 2019, ele consome a totalidade. Isso sem considerar custo com o novo voo que eu tenha que fazer, tripulação, alimentação, hotel, combustível, tudo.
Então, uma condenação em R$10 mil significa 26 passagens que eu vendi. Bastam 8 condenações de R$10 mil para consumir toda a venda de passagem de um voo. E num setor que, como foi dito, tem muito custos atrelados a dólar. O combustível segue o preço do petróleo internacional. E é difícil imaginar um combustível aumentando mais do que a nossa gasolina, né? Mas, de fato, acontece. Esse é o cenário. E é por isso que, por exemplo, hoje a gente investe tanto tempo em conhecer os processos. A gente não só retroalimenta as áreas internas da companhia, a gente cobra delas. A gente dá ferramentas para que as áreas melhorem seu atendimento. Eu sou chato. Não me cabe outro papel dentro da companhia que não cobrar dos meus pares que, olha, vocês precisam melhorar e vocês podem melhorar aqui, 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 porque senão vai consumir toda a companhia em indenizações cíveis, por exemplo, consumeristas. Vamos para o próximo slide. Esse me dá uma tristeza profunda. Já se comentou um pouco sobre a legislação e já se comentou um pouco sobre o dano moral, então eu vou passar por aqui mais rápido. A Convenção de Montreal, o próprio Código Brasileiro de Aeronáutica, que a Júlia citou, os artigos 251 e 256, a relevância deles, a Resolução 400 da ANAC, que inclusive está sendo revisada agora pela própria agência, e aí a população, de uma forma geral, é convidada a participar também dessa revisão da resolução, o próprio Código de Defesa do Consumidor, mas eu queria muito comentar sobre um pouco mais detalhes sobre a Lei 14.034. Ela se originou da medida provisória 925 e ela traz duas informações que são muito importantes para os operadores do direito. A primeira, a necessidade do passageiro demonstrar a ocorrência e a extensão dos danos extrapatrimoniais, também já foi comentado aqui, e a ratificação expressa daqueles fatos que devem ser considerados como caso fortuito e força maior. Aqui eu vou chamar a atenção de dois casos, né? Condições meteorológicas e a indisponibilidade de infraestrutura nos aeroportos. A companhia aérea ela não deveria e não pode ser responsabilizada por condições meteorológicas que impedem a operação num aeródromo específico. Ou se um sistema de aproximação que serve para aproximação de tempo ruim de aviões não estiver funcionando. Eu não vou nem entrar nos dois outros, porque eles são menos relevantes, mas eu queria chamar a atenção, por exemplo, hoje em dia, nós analisamos 2.000 decisões nos últimos meses na Latam, em que seriam cabíveis a aplicação da Lei 14.034. E a Lei 14.034, que a gente acabou dando o apelido de Lei do Dano Moral, ela foi utilizada em apenas 43% dessas 2.000 decisões. E a lei é do ano passado, é de 2020. Né? Então, por isso que a gente está fazendo um esforço institucional tão grande para dar o conhecimento a isso. Comentando um pouquinho ainda sobre a Lei 14.034, ela foi importante ainda que não tenha havido no Brasil o apoio financeiro às companhias aéreas, e de fato não aconteceu no Brasil, como, por exemplo, aconteceu na Europa e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o apoio às companhias aéreas foi em torno de 60 bilhões de dólares. As companhias aqui não tiveram nada disso, mas a MP e depois a lei, de fato, ela trouxe algum respiro financeiro importantíssimo para a companhia, permitindo o reembolso do bilhete em 12 meses, a possibilidade da concessão de crédito para utilizar em até 18 meses, manteve, de alguma forma, as penalidades contratuais, e a gente tem, no evento futuro que a gente possa discutir sobre contrato de transporte aéreo, a gente pode trazer um pouco mais de detalhes sobre isso também, dos direitos e obrigações sobre isso. Então, a Lei 14.034 ela é muito importante para mim para uma virada, para a questão do ônus da prova e também para a questão de quando aplicar caso fortuito e força maior.
E aí vamos passar agora para a Convenção de Montreal, que a Júlia também endereçou muito bem. Aqui, né, eu tenho o que me chama a atenção, é uma análise que foi feita pela equipe que trabalha com isso também, numa base de estudos de 4.000 casos aplicáveis, apenas 26% quer dizer, em apenas 26% desses casos, a convenção foi utilizada. Então, você vê que a Lei 14.034, apesar de ser uma lei mais recente, ela vem sendo um pouco mais utilizada, algo em torno de 43% dos casos que nós compilamos, e enquanto a Convenção de Montreal, reconhecida no Brasil, discutida, com tema no STF e tudo mais, na verdade, foi utilizada num percentual menor. E numa amostragem maior, foi utilizada num percentual menor, algo em torno de 26%. Os demais itens, o Código Brasileiro de Aeronáutica, que também está sob revisão, a Resolução 400, já falei, e o Código de Defesa do Consumidor, que vocês conhecem. Eu encerro, mas eu convido vocês a conhecerem um pouco mais essa problemática da Convenção de Montreal e da nova lei. Falando sobre a nova lei, a gente, aqui nesse slide, o que eu tenho para trazer para vocês é como é que nós fazemos a prova para um juiz de que as condições meteorológicas não estavam adequadas. Nós usamos informações do governo, né, do DSEA, informações públicas, não são informações unilaterais, são informações geradas pelo Ministério da Aeronáutica por intermédio do DSEA, que são o METAR e o NOTAM. Nós também trazemos informações de site da ANAC e notícias que sejam veiculadas, né? Pode ser no UOL, tempestade, inunda, isso, ou o aeroporto deixou de operar. A gente tem que chegar a esse nível de detalhe, de subsídio, para tentar comprovar que não haviam condições meteorológicas para operar ou que havia uma indisponibilidade de infraestrutura. Isso é algo que nos traz uma dificuldade muito grande, e eu vou apresentar isso um pouquinho mais para frente. Bruno, favor, e ainda assim, mesmo você conseguindo comprovar, ainda corre o risco de ser condenado, né? Independente de ser absolutamente ignorado e condenado. Né? Tipo assim, e é isso que acontece, porque também, vocês vejam o seguinte, a informação disponibilizada pelo Ministério da Aeronáutica, pelo DSEA, são METAR e NOTAM, eles não são... Pode seguir naquele slide, Elisa, por favor, no seguinte. Esse aí. Eles não são algumas são fáceis de fácil compreensão, outras não. O que os nossos escritórios fazem? Eles desenham, de verdade. A gente usa Visual Law, a gente traz dados, a gente tenta explicar o que acontece. Aí vou pegar um pouco o exemplo do METAR, que está do lado esquerdo, né? O que ele mostra? Ele mostra as condições meteorológicas nos aeroportos, por exemplo. Vocês estão vendo que está verde aqui. Mas ele não diz, por exemplo, o voo em rota. E a condição meteorológica em rota também pode me impedir de voar, né? As companhias aéreas não têm nenhuma interferência, é um documento público emitido por um órgão do governo e, portanto, deveria ser aceito como evidência, e nem sempre é. Aliás, normalmente não é, como a gente acabou de ver. Ou seja, não há nada que a companhia possa fazer numa situação como essa para operar. A segurança é regra número 1, e disso ninguém vai abrir mão, nós não abrimos mão. Então, se não houver condições de operar, a companhia aérea não vai operar. Ela não vai colocar a segurança dos seus equipamentos, dos seus tripulantes, dos seus consumidores em risco. Então, isso é algo que também é importante que fique muito claro para vocês. O NOTAM, ele fala um pouco mais de condições de pistas, ele também, no Brasil, é controlado pelo DSEA, e também não vem sendo aceito como, por exemplo, você tem uma obra grande no aeroporto de Salvador e você só pode operar na pista auxiliar, e na pista auxiliar você não tem condições de pousar porque não existe um equipamento específico, ou seja, faltou infraestrutura. Ainda que você conte toda essa história, o juiz simplesmente caneta um valor que ele tem lá,
por hábito, canetar e não aproveita a oportunidade de ter essa discussão ou de compreender um pouco isso. E é por isso que a gente tem interagido tanto com os tribunais de justiça, com os núcleos dos tribunais de justiça, com o próprio CNJ, com a Escola de Magistratura de São Paulo, para tentar trazer um pouco dessa informação para os operadores de direito de uma forma geral. Podemos passar? Jurimetria. A jurimetria não é muito diferente do que acontece em outros setores ou em outras companhias aéreas, mas a gente vem investindo muito nisso desde então. E aí a gente quer chegar a um nível de informação de poder identificar como aquele juiz decide, e eu vou falar um pouco mais de inteligência artificial. Hoje, na Latam, nós temos 2 cientistas de dados trabalhando para o jurídico da Latam nas ações consumeristas. Sendo muito sincero com vocês, se alguém me perguntasse há 2 anos e meio atrás o que um cientista de dados faz, eu não saberia dizer. Hoje, ele é parte essencial do meu dia a dia. Ele é parte essencial do trabalho da equipe. Podemos avançar um pouquinho, Elisa? Então, nós trabalhamos com inteligência artificial para tentar adotar um modelo de predição que me permita prever. O que eu quero prever? Eu quero prever quanto vai me custar o processo que a Daniele apresentou contra a Latam num voo do Santos Dumont para Porto Alegre, em que houve um atraso de 3 horas e ela foi duplamente afetada porque o avião teve que alternar por uma questão de segurança de novo para uma outra cidade. Eu consigo, hoje, saber quando o processo chega, eu consigo predizer quanto esse processo da Daniele vai custar naquele juízo específico, daquela cidade específica em que ela mora. Eu consigo também dar informação para o meu contact center, para a minha área de clientes que cuida das reclamações, de quanto custaria um processo caso a Júlia, que não ajuizou um processo ainda e tentou resolver com a companhia, ela entre em contato com a companhia e tente ali, de alguma forma, ser ressarcida de algum custo material que ela teve, de alguma situação que uma situação que ela tem enfrentado. E consigo mais ainda, hoje em dia, com base na inteligência artificial e na forma como nós estamos fazendo, a gente consegue ver a probabilidade de condenação-vitória, um valor estimado, um valor que seria de acordo razoável, e trazendo mais de 20 variáveis para isso. A gente hoje consegue, por exemplo, eu consigo antecipar. Se eu precisar cancelar um voo que saia de São Paulo para Ribeirão Preto, por exemplo, eu consigo, a equipe de operações consegue estimar quanto vai custar cancelar aquele voo e se haveria uma opção menos cara de cancelamento de voo que permitisse um impacto menor na companhia. Então, inteligência artificial para gestão de contencioso de massa, em especial, considerando toda essa judicialização que a gente está enfrentando, é algo que veio para ficar e que nós não temos como abrir mão. E, de verdade, tem trazido resultados muito interessantes, mas muito interessantes. Só, por exemplo, utilizando a inteligência artificial em conjunto com a aplicação da 14.034, a gente conseguiu, em 2021, uma economia, se não me engano, em torno de 4 milhões de dólares. As coisas têm que correr juntas, pessoal. Quer dizer, não dá mais para ser só a ficha ou a planilha de Excel. A gente precisa avançar muito mais do que isso. Pode avançar, Elisa, por favor. Bem, aqui ele detalha um pouco o modelo de previsão de demandas, passa um pouco daquilo que eu comentei. Eu consigo, na verdade, estando, por exemplo, a Elisa num voo para Londres, que, aliás, voltamos a operar hoje os voos para Londres e para Milão. Imagina que a Elisa está indo para Milão e acontece algum problema que eu preciso cancelar o voo. Eu consigo estimar a probabilidade da Elisa, que eu tenho certeza que não vai fazer isso, mas da Elisa entrar eventualmente com um processo contra a companhia.
A gente passa informações para as áreas de clientes responderem também. Isso também é utilizado, como eu comentei há pouco, pela área operacional. O jurídico, no final das contas, com esse modelo de previsão de demandas, de predição de custos, ele exerce um papel fundamental dentro da companhia. E eu vou dar um exemplo disso, das economias que nós conseguimos ter em 2021. O jurídico foi responsável pela segunda maior economia da companhia. Imagina, isso seria inimaginável algum tempo atrás, pensar que a gente chegaria... Isso tem um lado bom, que o jurídico está funcionando maravilhosamente bem, e tem um lado ruim, que a judicialização está chegando a níveis assim insustentáveis no Brasil. E olha, a gente está falando aqui do setor aéreo, mas vocês que vão ter a oportunidade de trabalhar em empresas no futuro, independente do setor que vocês trabalhem, vocês vão enfrentar uma dificuldade. Explicar por que no Brasil existem tantos processos consumeristas, porque existem tantos processos trabalhistas, porque existem tantas autuações tributárias. Num primeiro momento, quando você chega numa companhia que tenha acionistas estrangeiros, numa multinacional, é quase difícil de acreditar nessas informações. 98,5% do total de todas as ações do mundo, ou todas as ações do Grupo Latam no mundo, gera uma incredulidade, é difícil. Então, eu imagino que vocês, quando comecem a trabalhar, aqueles que vão trabalhar a empresa, vão passar por dificuldades dessa natureza. Espero que já esteja bem melhor no momento em que vocês estejam enfrentando esse tipo de desafio. Elisa? Bem, eu vou resumir um pouco aqui da seguinte forma. É fato, a litigiosidade do consumidor brasileiro continua com crescimento. E ainda que a gente tenha visto nós vimos ali 17, 18 e 19 dessa forma, nós vimos 20 aqui, eu não tenho dúvida que 22 a gente vai continuar com essa direção. A seta vai estar indicando nessa direção. Existe uma tendência de crescimento que ela vai reaparecer agora. Nós temos contratos de transporte bastante equilibrados, e eles estão todos baseados nas resoluções da ANAC, no Código Brasileiro de Aeronáutica, em leis e regulamentos, e a gente tem uma dificuldade, e mais uma vez eu agradeço muito a Carol e a Flávia a oportunidade de tentar explicar, não todos os detalhes, mas a complexidade para vocês. E a gente tenta fazer isso com diversos públicos. Falando um pouco sobre dano moral, decorrente de força maior e caso fortuito, ficam claros dois aspectos, né? E eu vou repetir isso porque eu estou num processo, na verdade, numa cruzada de evangelização. Cara, é necessário, é obrigatório hoje em dia, com base na Lei 14.034, existe a necessidade de que o passageiro demonstre a ocorrência e a extensão dos danos extrapatrimoniais, ou seja, do dano moral. Também o segundo ponto super importante é que constitui, sim, caso fortuito e força maior, por força de lei, condições meteorológicas e a indisponibilidade da infraestrutura. E esses são dois pontos que os dois pontos precisam estar bastante claros para todos os operadores do direito, mas também para os consumidores, mas também para a nossa família. Eu acho que é uma coisa que extrapola um pouco aqui. Por fim, o que eu diria para vocês é que essa alteração da Lei 14.034, com o reflexo dela na CBA, é super importante. Vamos um pouquinho mais para frente, Elisa, eu vou correr para poder finalizar. Finalizei. Não, isso aí já são materiais de apoio e que a gente não precisa apresentar agora. Elisa, pode tirar da tela se você quiser e voltar para falar com a gente, porque a essa altura a gente já está com saudade de você. Verdade, volte, Elisa. Bom, primeiramente eu gostaria de falar que meu sonho, eu tenho muita vontade de conhecer tanto Milão quanto Londres, então se você quiser tomar um voucher para mim, enfim. Para mim e para as meninas, porque é bom que a gente faz uma trip, se conhece melhor, enfim. E se acontecer um imprevisto, você não vai ingressar com ação judicial. Você vai procurar imagina, jamais. Só aí. Até porque, falar a verdade, de todas as vezes que eu vou, a Latam é realmente a empresa que eu mais gosto de voar. Na verdade, que tem 2 anos que eu não vou por causa dessa crise, né? Que a
Mas o Bruno, ele vai conseguir um voucher para nós três, que é uma da Eurotrip. Eu só tenho a agradecer a vocês por essa palestra maravilhosa. Foi um deleite ouvi-los. Nós não temos perguntas, porque, como eu disse, alguns alunos, né? Mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pessoal, a hora é agora. Apesar de que eles são super solícitos, já deixaram o LinkedIn. Adicionem para fazer um bom networking. Networking é super importante no direito, então, independente de qualquer coisa, adicione. Enfim, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer que eu jogo aqui na tela. Podem fazer a pergunta depois pelos canais da faculdade aí, que eles vão repassar para a gente também. Se alguma for direcionada ao Bruno, a gente encaminha e vai ser um prazer poder responder vocês. Vai ser muito bom. E já que não temos perguntas, Elisa, eu vou mais uma vez agradecer aqui. Bruno, sua exposição foi... Eu já assisti você falando sobre o assunto algumas vezes. Mas é sempre impactante. É sempre impactante e ele sempre traz novos slides, novas informações. Então, não é uma apresentação repetitiva. Parabéns. Mas essa foi, sem dúvida nenhuma, a mais legal até agora. E foi legal mesmo, eu também achei. A mais legal, né? Foi a mais interessante, a mais gostosa de fazer até agora. Nós temos aqui dezenas de elogios a vocês. Tem uma pergunta aqui. Eu vou jogar aqui na tela. Opa. As empresas aéreas possuem um canal acessível de solução de conflitos para os passageiros? Vários, né, Bruno? Cara, tem vários e cada vez mais a ideia é que isso precisa melhorar, eu não tenho dúvida disso. Esse é um primeiro ponto. Então, existe o saque, aliás, é obrigatório ter o saque, é obrigatório, quer dizer, é obrigatório até para a continuidade da companhia, que isso seja cada vez mais digital, entendeu? Tem que haver uma digitalização, a gente está investindo, todas as empresas investem bastante nisso. Hoje já é feito atendimento por WhatsApp, já é feito atendimento no próprio call center, são feitos atendimentos nas lojas. A gente tenta evitar um pouco na loja de aeroporto, porque pode tomar um pouco mais de tempo. Mas eu não tenho dúvida de que, pode melhorar. 2, existem várias formas. E 3, cara, eu acho que o caminho disso é, sem dúvida nenhuma, a digitalização. É você poder resolver o seu problema no seu próprio aplicativo, no seu próprio celular, usando o aplicativo da companhia aérea, tendo uma resposta rápida. E é algo que nós, do jurídico, brigamos com as outras áreas para que seja, de fato, funcione o melhor possível, porque a gente pensa no custo total para a companhia, né? Não é uma boa economia não resolver o problema da Elisa ou da Dani. Ou da Júlia. Então, a companhia tem que atender e tem que atender melhor. Legal. Bom, Bruno, mais uma vez, reitero, não irei processá-los. Tá, okay? Então, pessoal, sendo assim, encerramos mais uma aula do LADEP. Aguardo vocês na semana que vem, às quintas-feiras, né? Não percam, todas as aulas estão imperdíveis. Não percam, porque ficamos aqui 1h e 42 minutos e parece que voou o tempo, né? Como a TAM, a gente está falando de voar, então o tempo voou também. E foi muito bom contar com a presença de vocês, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que assistiram a nossa aula e vocês que vão assistir posteriormente. Enfim. Então é isso, pessoal. Boa noite. Obrigada, Bruno. Um abraço.